Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui em mais um episódio móvel, né? Mais um episódio on the road do Roda e Avisa, esse podcast que nasceu há 14, 15 anos atrás, já com 900 episódios, etc e tal, e que pode ser, se ele foi estudado pela ciência, né, ou pela academia, né, um bom estudo sobre como absolutamente não tem impacto algum, né? E aí talvez seja essa a minha pauta hoje, enquanto vocês me acompanham no caminho para o trabalho. E eu prometo só manipular a câmera com o carro parado, sem colocar em risco outros motoristas, transeuntes, animais de estimação, equipamentos urbanos, ciclistas. Sobretudo porque, isso é uma questão interessante, tem a ver com a pauta de hoje, é o seguinte: se eu tivesse que construir um carro como esse, cara, eu acho que eu não seria capaz. Eu fiz um tempo de engenharia, etc e tal, mas convenhamos que a humanidade demorou aí um bom tempo para chegar no estágio, né, de construir alguma coisa tão sofisticada assim. Agora, se eu quiser destruir isso daqui, meu caro, é um segundo, é uma distração pequena, né? Por exemplo, acabou de passar um ciclista, esse cara, puxa, anos de crescimento, de infância, de juventude, um tremendo investimento afetivo da família, da sociedade, um vacilo meu e tudo isso vai para o lixo. O que eu quero colocar aqui tem a ver com a questão de impacto e tem a ver também com um tema que me incomoda mais do que deveria, na verdade, que é a certa mitologia, a certa idolatria, a certa, sei lá, mistificação em torno do tema exponencial, né? Meu ponto é simples: fazer qualquer coisa boa, construtiva, que tenha um impacto duradouro, né, que faça o bem para o maior número de pessoas, dá trabalho. Dá trabalho não só do ponto de vista braçal, né, porque afinal a escala, né, muitas vezes tem que ser muito grande, mas também porque não é óbvio qual é a maneira de fazer o bem. Você tem que avaliar quais são os impactos que você de repente não previu inicialmente. Você tem que levar em conta quem você está beneficiando ou não, se aquilo que você considera um benefício é visto como um benefício ou não, né? Tanto que essa é uma palestra que eu fiz bastante arriscada, foi a primeira vez que eu me aventurei nessa seara, foi quando eu fiz uma palestra num evento de tecnologia, o QECOM, e a minha pergunta é: defina bom, né? Se você quer fazer o bem, como é que você define o que é bom? Pois bem, bom, é um tema complexo, cheio de subjetividades, aspectos culturais, aspectos políticos, o que normalmente afasta quem escolheu uma carreira mais técnica, uma carreira de exatas, que, bom, se o cara gostasse desse tipo de discussão, ele tinha feito direito, economia e não engenharia, matemática e tal. Pois bem, fazer o bem, como eu disse, é complexo e dá trabalho. Agora, fazer estrago, meu caro, é de uma velocidade tão assustadora, e não só a velocidade é gigante, né? A velocidade do estrago pode ser realmente gigante, sobretudo quando ampliada, né? Quando exponencializada pela tecnologia, como também o tempo que você precisa para eventualmente reverter essas consequências é muitas vezes inviável, né? É como a questão ambiental, talvez não dê mais tempo. Talvez, por mais que a gente seja engenhoso, por mais que a gente tenha tirado da reta em outras ocasiões usando tecnologia, inovação, coragem, etc e tal, isso aconteceu em momentos milagrosos, mas eu não sei se até o próximo milagre dá tempo, né? Os indícios estão todos por aí e o estrago que a gente fez talvez demore bastante para reverter. Não sei se dá tempo. Mas eu quero voltar a minha atenção aqui, porque assim como há sintomas, há sinais bastante claros de mudanças climáticas, né, extremos, etc e tal, acontecendo por aí, você tem também, ainda mais de umas semanas para cá, uma série de eventos, né, extremos que pareceriam inimagináveis há algum tempo atrás. Por exemplo, você vê o Mark Zuckerberg sentado ali diante do Senado americano
tendo que explicar o inexplicável, né? Tendo que justificar o injustificável e ainda deixando uma série de questões em aberto, né? Uma das questões que, acho que foi o Washington Post que levantou, foi, olha, talvez a maior questão de todas tenha passado, ninguém tenha tocado nesse assunto, que é o impacto que a polarização do Facebook tem tido sobre extremismo, sobre eleições, sobre praticamente fissuras no tecido social de uma série de países. Então você vê vou usar uma palavra bonita, um recrudescimento, né, da intolerância religiosa, ou da homofobia, ou do racismo, tudo isso aliado a alguns outros sintomas bastante estranhos, que é, por exemplo, hoje praticamente metade dos jovens americanos não saberem o que foi o Holocausto, né? Então você está criando ali bolhas de desinformação, né? A supervia da informação, que deveria ser, né, uma coisa que é totalmente iluminista, né, esse sonho, né, totalmente iluminista, que isso ia liberar as pessoas, ia empoderar, todos íamos virar seres humanos mais racionais e completos. Na verdade, um dos impactos, talvez por conta dos algoritmos, talvez por conta do modelo comercial, ou talvez por conta da ganância fora de controle do mercado, tenham saído pela culatra, tenham se mostrado como um tremendo tiro no pé. A questão para mim é a seguinte: eu sei que todo mundo tem bônus para bater, tem meta para que tem growth hackers, tem uma série de problemas bastante concretos que cada um aqui tem que adressar. Um estrangeirismo bastante gozado. Mas a questão é a seguinte: eu vou lembrar da minha falecida avó, mãe do meu pai, já faleceu há bastante tempo, faleceu com 90 e poucos anos, e eu lembro dela contando de tempos, ela conviveu com escravos alforriados, né? Ela é de uma outra civilização praticamente. E eu me lembro que meu papai tirava sarro dela, porque quando ela acendia o fogão com fósforo, ela jogava o fósforo queimado para trás. Simples, riscou, jogava para trás. O que esse gesto pressupõe? Que atrás é como se fosse um buraco negro. Existe assim um buraco negro infinito e gigante que pode absorver todo o lixo e todas as porcarias que a gente faz, ou então que alguém vai tomar conta disso e não precisa ser ela. Talvez aí uma herança do tempo escravocrata, né? O que a gente tem feito em inúmeras frentes da civilização, não só no digital, mas também obviamente na indústria, etc. e tal, é jogar o fósforo riscado para trás. É não se preocupar com o impacto, porque, cara, a hora que essa bomba estourar, não vai estourar no meu colo. No ambiente corporativo e também no ambiente político, esse tipo de descaso é comum, porque o cara sabe que quando a bomba estourar, ele está longe. Ou ele mudou de empresa, ou ele mudou de posto, não é mais prefeito de São Paulo, vai querer ser governador, então dane-se. Então, essa expectativa de que o impacto não fosse acontecer tão cedo, né, eu acho que, na verdade, essa é uma mentalidade tipo a Terra é plana, né? O cara acha que você joga para trás e cai naquele abismo onde as tartarugas carregam o mundo. Mas acontece que a Terra é redonda, né? A Terra é redonda e não é tão grande assim. E a gente está ocupando um espaço e tendo um impacto que já está começando a fazer com que a água bata nos nossos Países Baixos, né? Para não usar aqui o baixo calão. A água já está em vários aspectos, no aspecto político, no aspecto educacional, no aspecto ambiental, no aspecto social, né? A gente está convivendo com várias degradações, né? com vários desmoronamentos. Não, de novo, não é saudosismo, não é dizer que o passado era melhor, não, pelo contrário, mas o que havia no passado talvez era um certo sonho ou uma certa expectativa de futuro, uma certa visão de futuro que de alguma maneira está se perdendo. A gente está, por alguma razão misteriosa, talvez por preguiça, ou talvez por braço curto, ou talvez por um outro sintoma que me preocupa ainda mais, pelo crescente ausência de empatia, a gente está achando que, cara, eu não preciso me preocupar, a tecnologia vai resolver sozinha. Um grande amigo meu, que descuida bastante da dieta e da saúde,
ele volta e meia brinca dizendo: eu confio no avanço da medicina. Bom, então, puxa vida, né? Eu espero que dê tempo. Se a gente pegar o próprio Ray Kurzweil, que é o cara que escreveu o livro sobre a Singularity, que é um dos pais da Singularity University, ele também acha que graças à tecnologia a gente não vai precisar mais morrer. Mas o pânico dele é morrer antes disso, né? Então, talvez por uma certa esperança messiânica com relação à tecnologia, que a tecnologia vai nos salvar sem que a gente precise mudar, sem que a gente precise repensar, sem que a gente precise inventar novos modos de ser, é isso que para mim me pega, né? É essa pauta de inúmeros vídeos meus aqui, de inúmeros artigos, todos eles absolutamente impopulares, todos eles absolutamente nicho, entre outras coisas porque, vamos lá, convenhamos, pela própria natureza humana, né? Coisas que exigem reflexão não viralizam, elas são lentas. Tudo aquilo que é lento, que pressupõe debate, reflexão, isso anda muito mais devagar do que qualquer coisa sensacional, né? Se daqui fosse algum videoclipe Despacito, alguém com a bunda de fora, ou alguém falando alguma coisa polêmica, tal, já ia estar no WhatsApp de todo mundo. Como não é, fica aqui no YouTube, assistido por uma minoria que eu costumo chamar de raríssimos, né? Curiosamente não são os luminares do mercado, é gente que está justamente tentando criar novos caminhos e que não tem tanto rabo preso, né? Então, o próprio fato, ok, eu escolhi um formato ruim, que é o formato do vídeo longo, eu escolhi o formato de um maluco falando sozinho, que nem é bonito, nem é sexy, nem é nada, nem é tão engraçado assim, né? Eu escolhi vários formatos, vários erros, né, de escolha minha, que dificultam a exponencialização de qualquer proposta que eu tenha. E aí volto para o meu tema original, que é o seguinte: a expectativa de que haja coisas exponenciais por conta própria, eu acho messiânica, eu acho que não tem o menor respaldo na realidade, e não só, se a gente observar, se alguma coisa exponencializa de verdade, são coisas que fazem estrago, né? Coisas que fazem o bem, elas se deparam com muito mais obstáculos, elas têm um processo de parto, né? O que a gente está achando é que juntar 9 mulheres grávidas dão à luz em um mês. Não, o bem é um pouquinho mais trabalhoso do que isso. E eu vou aproveitar, a gente está quase no final aqui do meu tempo, para chamar a atenção para um tema mais importante para mim do que exponencialidade. Eu acho que exponencialidade fascina porque muitos de nós, no máximo, passaram a vida fazendo regra de 3. Né? Fazendo regra de conta de padeiro. Ninguém nunca teve que mexer a mão numa conta exponencial. Que, cara, convenhamos, é coisa do ginásio. Não é coisa do ginásio. Vamos lá, não é nem coisa de vestibular, é coisa de ginásio, né? Mas acontece que mesmo o exponencial, que parece de uma complexidade reveladora tal, ele é absolutamente enganoso por um ponto simples. E aí eu dou aqui uma sugestão de aprofundamento ou de estudo, ou de pelo menos que se preste atenção para fazer de conta que sabe do que está acontecendo, que é o tema da complexidade. Acontece que sistemas diversos, como por exemplo a sua saúde, o seu corpo, a sociedade, a economia, o clima, eles não são exponenciais. Aliás, eles não são lineares, claro que não são exponenciais tampouco, eles são complexos. Complexo significa o seguinte: é uma série de fatores interrelacionados, você mexe em um, desanda tudo, né? Aí de repente você mexe bastante em um, aí não anda nada, e aí de uma hora para outra a transição é muito brusca. Sistemas complexos têm essa natureza, eles flutuam, ficam oscilando em torno de um certo patamar, parece que ele é regular, parece que tem estações do clima, parece que a economia tem ciclos, mas a partir de um certo ponto, quando algumas mudanças acumulam um certo nível, sobretudo mudanças de energia, isso pula para um outro patamar completamente diferente. Quando a água vira gelo ou quando a água vira vapor, é justamente isso, né? Você consegue ir ali esquentando a água, mas a partir de um certo ponto ela ferve. E a água fervendo não tinha nada a ver com a água líquida. Então a sociedade, os problemas sociais, o clima, eles têm um comportamento parecido. De uma hora para outra a coisa desanda, né? E a tecnologia, o pensamento exponencial não leva isso em conta.
absolutamente não leva isso em conta. Se a gente perceber mudanças climáticas, hoje eu estava lendo um artigo extremamente interessante, que eles estão percebendo que as correntes marítimas, tem umas correntes gigantescas que impactam no clima, elas estão começando a diminuir. Ninguém sabe muito bem porquê e também ninguém sabe muito bem o impacto que isso vai ter. Aí você começa a perceber as engrenagens mudando de marcha, né? Que algumas coisas estão acontecendo. Então eu acho, dica minha, nicho, a minha opinião vale tanto quanto de qualquer outro, meu clique vale tanto quanto qualquer outro, meu artigo no LinkedIn é um artigo como de qualquer outro profissional, mas se você me permite, data vênia, como diria o nosso Supremo, eu acho o seguinte: se você quer ter uma visão mais rica, mais interessante e eu espero mais fecunda para mim é a palavra-chave, né? O pensamento exponencial é estéril, o pensamento linear é estéril, o pensamento da ganância ele é estéril, ele gera lixo, ele não gera fecundidade, né? Se você quiser ter uma postura mais fecunda, mais responsável com relação ao futuro, comece a pensar no tema de complexidade e não tenha medo, mesmo que você tenha fugido a vida inteira de questões complexas. Eu acho que está na hora, né? A água bateu nas partes baixas, raríssimos. O farol vai abrir. Grande abraço, René de Paula Júnior falando no Roda e Avisa e até o próximo episódio.